nós construímos. É o que fazemos. Construímos impérios de concreto e vidro. Construímos redes de informação que conectam o globo num instante. Construímos sistemas que prometem unidade, eficiência, progresso. Em nossa busca por segurança e grandeza, construímos torres que tocam as nuvens. E talvez, em nosso orgulho, acreditemos que elas possam tocar o céu. Mas essa ambição não é nova. Ela é tão antiga quanto a própria civilização. E sua primeira e mais poderosa alegoria está registrada em um punhado de versos num texto antigo. A história da Torre de Babel. Nos disseram que é uma fábula infantil sobre o porquê de falarmos línguas diferentes. Uma lição simples sobre não irritar a Deus. Hoje, vamos demolir essa interpretação. Vamos descobrir que a Torre de Babel é a história mais relevante para o nosso mundo globalizado do século XXI. É a história da primeira globalização e do seu colapso. Sejam bem-vindos. Preparem-se, porque o que vamos explorar hoje vai mudar a forma como vocês enxergam não só a história antiga, mas o nosso próprio mundo. Vamos mergulhar fundo no segredo da Torre de Babel. Para começar, precisamos entender o cenário. O texto bíblico diz que a torre foi construída na terra de Sinar. Onde é isso? Sinar é o nome hebraico para a Mesopotâmia, o famoso berço da civilização, a terra fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Foi ali que floresceram os primeiros grandes impérios, a Suméria, a Acádia, a Babilônia. Uma região que pulsava com inovação e ambição. E o que esses povos da Mesopotâmia construíam de mais impressionante? Eles construíam zigurates. Pensem em estruturas maciças, gigantescas, em forma de pirâmide com vários degraus. Mas, diferentemente das pirâmides do Egito, os zigurates não eram túmulos. Eram montanhas artificiais. No topo de cada uma, havia um templo. A crença era que os deuses habitavam nos céus, e o zigurate funcionava como uma escada, um ponto de conexão literal entre o nosso mundo, o domínio humano, e o domínio divino. Era uma ponte para o sagrado. O zigurate mais famoso de todos, e provavelmente a inspiração direta para a história da Torre de Babel, foi o Etemenanque. Ele ficava na lendária cidade da Babilônia, e era dedicado ao deus principal da cidade, Marduk. O próprio nome, Etemenanque, é revelador. Em sumério, significa a casa da fundação do céu e da terra. Percebem a ambição? Eles não estavam apenas construindo um prédio alto. Estavam tentando criar o eixo do universo, o pilar que sustentava o céu e se firmava na terra. Historiadores e arqueólogos acreditam que essa estrutura colossal, que pode ter chegado a mais de 90 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares hoje, foi o modelo histórico para a torre bíblica. Então, quando a Bíblia fala de uma torre cujo topo toque os céus, não é só uma metáfora poética. É uma descrição precisa da ideologia por trás dessas construções mesopotâmicas. Eles realmente acreditavam que poderiam, através da tecnologia e do esforço coletivo, criar uma conexão física com o divino. A torre não era apenas um símbolo de poder, era uma ferramenta tecnológica e espiritual. Mas a história bíblica adiciona um elemento crucial. Ela diz: façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui está a chave que transforma uma simples construção em um projeto político de escala global. A torre não era apenas para alcançar os deuses. Era para criar uma identidade centralizada e unificada. Um ponto de referência que impediria a humanidade de se dispersar. Era um projeto contra a diversidade, um esforço para manter todos sob o mesmo controle, a mesma cultura, o mesmo nome. É a primeira tentativa registrada de globalização forçada. A ideia de que um centro de poder poderia definir a identidade de todos. E é aqui que a história começa a ficar perigosamente parecida com a nossa. O desejo de unidade, de construir um nome famoso, de evitar a dispersão e a diferença. Isso soa familiar, não é? A tecnologia, no caso, o tijolo cozido e o betume, era o meio para atingir um fim político, a centralização do poder humano. Vamos analisar o texto mais de perto. E toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. Isso estabelece a condição inicial, uma humanidade unificada, homogênea.
Eles migram do leste e encontram uma planície em Sinar e decidem se estabelecer ali. É uma decisão consciente de parar de explorar, de parar de se diversificar. E então vem a grande ideia. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Isso é um detalhe tecnológico fascinante. Na maior parte da Mesopotâmia, se usava tijolos de barro secos ao sol. Tijolos cozidos em fornos eram muito mais resistentes, duráveis e caros. Era a tecnologia de ponta da época. Eles não estavam apenas construindo algo, estavam usando a melhor tecnologia disponível para garantir que sua criação durasse para sempre. O uso do betume como argamassa também era uma inovação, garantindo impermeabilização e solidez. Eles estavam construindo para a eternidade. Essa arrogância tecnológica é o primeiro pilar do projeto de Babel. A crença de que a nossa engenhosidade pode superar qualquer obstáculo, até mesmo a entropia e o tempo. O segundo pilar é a arrogância política. Façamos para nós um nome. Eles não estão construindo em nome de Deus ou dos deuses. Estão construindo para a sua própria glória. É um projeto humanista radical, onde o homem se coloca no centro e busca a imortalidade através de suas próprias obras. O objetivo é criar um monumento tão grande que o nome de seus construtores jamais seja esquecido. E o terceiro pilar, o mais sinistro, é o medo, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Porque eles tinham tanto medo da dispersão, a diversidade era vista como uma fraqueza, uma perda de controle. Manter todos juntos, falando a mesma língua, olhando para o mesmo monumento, era a forma de garantir a ordem e a previsibilidade. É o sonho de todo império totalitário, uma massa homogênea, unificada sob um único símbolo de poder. Eles não queriam se espalhar e encher a terra, que é o mandato original dado por Deus no Gênesis. Eles queriam se entrincheirar, se proteger dentro de sua própria criação. Então, o que temos até agora? Uma civilização tecnologicamente avançada, que usa seu conhecimento para construir um megaprojeto. O objetivo é triplo: alcançar o divino por meios próprios, glorificar o nome da humanidade e impor uma unidade forçada para evitar a diversidade. Esse é o verdadeiro projeto de Babel. Não é sobre um prédio alto. É sobre a natureza do poder, da identidade e da ambição humana. E é aqui que a história se torna uma advertência atemporal. O que acontece quando uma sociedade aposta tudo em um único sistema, uma única tecnologia, uma única identidade? O que acontece quando o orgulho nos leva a acreditar que podemos construir um sistema perfeito e eterno que nos protegerá de todos os males, incluindo a nossa própria natureza diversa? A história de Babel nos diz que esse sistema carrega a semente da sua própria destruição. O colapso não vem de um inimigo externo. Vem de dentro. E aqui entramos no primeiro nível do código. O nome. A Bíblia diz que o lugar foi chamado de Babel, porque ali Deus confundiu a língua de todos. A palavra hebraica para confundiu é Balal. Estão a ver? Babel, Balal. É um jogo de palavras hebraico clássico, uma espécie de piada interna com um significado profundo. É quase como se os autores estivessem a dar uma piscadela de olho aos seus leitores. Mas, qual era o nome original da cidade na sua própria língua? O acadiano, a língua falada na Mesopotâmia. O nome era Bab-Ili. E sabem o que significa Bab-Ili? Significa o portão dos deuses. Sim, leram bem. O portão dos deuses. De repente a história ganha outra dimensão, não é verdade? Percebem a genialidade subversiva aqui? Os autores bíblicos, provavelmente a escrever numa altura em que o seu povo estava sob o domínio ou a influência da Babilônia, pegaram no nome mais orgulhoso da maior superpotência da época, um nome que proclamava a sua cidade como a ligação direta entre o céu e a terra, e através de um simples trocadilho transformaram-no num sinônimo de confusão. É uma crítica teológica e política incrivelmente poderosa e subtil. É como se estivessem a dizer: vocês, babilônios, com todo o vosso poder e arrogância, acham que construíram um portão para os deuses? Não. Vocês não construíram nada disso. Vocês construíram o monumento da vossa própria confusão, da vossa própria arrogância e desordem.
É uma desconstrução brilhante de uma propaganda imperial. Eles pegaram no símbolo máximo de poder e viraram-no do avesso, mostrando que, na perspectiva deles, esse portão dos deuses era, na verdade, a porta da confusão. Mas o código não para por aí. Há outra camada, talvez ainda mais profunda, escondida nos materiais de construção. O texto diz-nos algo muito específico. Eles disseram uns aos outros: "Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem." E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. À primeira vista, isto parece apenas um detalhe técnico, uma descrição de como se construíam zigurates na Mesopotâmia, uma região sem grandes pedreiras. E, de facto, era assim que se fazia. Mas na mente de um leitor hebreu antigo, esta frase soaria como um alarme. Por quê? Porque é uma metáfora profunda sobre a escolha entre o divino e o humano. Pensem nisto. A pedra, em toda a Bíblia, simboliza frequentemente o que é natural, o que é criado por Deus, o que é duradouro e eterno. As tábuas dos 10 mandamentos eram feitas de pedra, cortadas pelo próprio dedo de Deus, segundo a tradição. Quando Deus manda construir um altar, ele especifica que deve ser feito de pedras brutas, não lavradas por ferramentas humanas. A pedra representa a criação divina na sua forma pura e diversa. E o tijolo? O tijolo, por outro lado, é o epítome da invenção humana. É feito pelo homem, moldado, queimado. É uniforme, padronizado, produzido em massa. Cada tijolo é exatamente igual ao outro. A humanidade em Babel está a fazer uma escolha deliberada. Eles rejeitam o material natural e divino, a pedra, em favor da sua própria criação padronizada, o tijolo. Eles não estão a construir com a diversidade, a singularidade e a beleza das pedras da natureza, cada uma com a sua forma e textura. Não. Estão a construir com a uniformidade monótona dos tijolos, todos iguais, fabricados por eles mesmos. Eles estão, na verdade, a criar um sistema fechado, um dogma. Uma ideologia onde todos devem pensar da mesma forma, ser da mesma forma, encaixar no mesmo molde. A torre não é apenas uma estrutura física de tijolo e betume. A torre é uma mentalidade. Uma mentalidade de tijolo. Uma mentalidade que rejeita a diversidade da criação em favor de uma uniformidade imposta pelo homem. É a tentativa de criar um sistema totalitário, não apenas na política, mas no pensamento. A Torre de Babel é o símbolo de uma humanidade que decide que a sua própria invenção, a sua própria ideologia, é superior à criação de Deus. E é precisamente essa arrogância, essa tentativa de forçar uma unidade artificial, que leva ao colapso e à confusão. A ironia é que, ao tentar criar uma unidade de tijolo, eles acabam por perder a verdadeira unidade que já possuíam. E isso nos leva ao coração psicológico da história. A Torre de Babel é, na minha visão, o maior arquétipo do ego coletivo que existe. Pensa comigo, o texto diz: eles eram um só povo, e todos tinham uma mesma língua. Numa primeira leitura, isso soa como algo maravilhoso, né? Paz, harmonia, união. Mas, se a gente mergulha no contexto da história, o significado é justamente o oposto. É a imagem de um pensamento de colmeia, de uma mentalidade de manada. É a perda total da individualidade em nome de um grande projeto coletivo. A torre em si é o projeto do ego para alcançar o céu, para se tornar como Deus. Só que o ego não pode, por sua própria natureza, alcançar o divino. Ele só consegue construir uma imitação barata. Ele quer chegar ao céu com esforço material, com tijolo e argamassa, quando a única forma de chegar lá é através da transformação espiritual, é se tornando mais divino por dentro. A frase-chave aqui é: façamos para nós um nome. Esse é o grito do ego em sua forma mais pura. Ele não busca a glória de Deus. Ele busca a sua própria fama, a sua própria imortalidade através dos seus feitos. É a arrogância de acreditar que nós podemos controlar a realidade e forçar o nosso caminho até a transcendência. E então vem a intervenção divina. A passagem diz: e o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E ele confunde as línguas. Nós sempre interpretamos isso como uma punição. Deus, com ciúmes do nosso progresso,
nos amaldiçoou com a divisão. Mas, e se for exatamente o contrário? E se esse ato não foi uma punição, mas um ato de profunda misericórdia? Imagina a humanidade como um super-organismo, um único cérebro gigantesco, todos pensando a mesma coisa, construindo a mesma torre ideológica. Isso é um sistema totalitário. Não há espaço para arte, para inovação, para perspectivas diferentes. É a morte da alma individual. A confusão das línguas não foi uma punição. Foi uma terapia de choque cósmica. Foi o ato divino de quebrar o espelho do ego coletivo em 1000 pedaços. Foi forçar a humanidade a se espalhar pela Terra, a desenvolver culturas diversas, visões de mundo diferentes, linguagens únicas. Foi uma intervenção para salvar a individualidade da tirania da uniformidade. A chamada maldição de Babel foi, na verdade, o nascimento da diversidade cultural que torna a experiência humana tão rica e fascinante. Foi uma bênção disfarçada de caos. E hoje, onde estão as nossas torres de Babel? Olhe ao redor. Elas estão em todos os lugares. Estão nas câmaras de eco das redes sociais, onde um só povo com uma só língua ideológica tenta construir uma torre de certezas e demoniza quem ousa falar diferente. Estão na chamada cultura do hustle, que nos sussurra ao ouvido que podemos alcançar a felicidade, o nosso céu particular, através do trabalho incessante e da construção de um império material. Estão nos projetos que, em nome da eficiência, arriscam apagar a beleza e a riqueza das culturas locais, trocando-as por uma monocultura global padronizada e sem alma. A lição da Torre de Babel nunca foi tão urgente. Ela nos alerta que a verdadeira unidade não vem da uniformidade, mas da harmonia encontrada na diversidade. Ela nos ensina que o caminho para o céu não é construído para cima, com os tijolos do ego e da arrogância, mas sim para dentro, com as pedras preciosas da transformação interior e da humildade. Se esta jornada de desconstruir mitos antigos para encontrar a verdade interior ressoa com você, se esta é a sua busca, inscreva-se aqui no Pergaminho Aberto, porque a cada semana nós demolimos juntos uma nova torre de ignorância para encontrar a luz do conhecimento. E para a nossa reflexão final, deixo uma pergunta. Qual é a Torre de Babel que você está tentando construir na sua própria vida? Talvez um projeto, uma carreira, uma imagem, algo que você acredita que te levará à felicidade, mas que no fundo talvez esteja te aprisionando. Compartilhe essa poderosa reflexão aqui nos comentários. Eu adoraria ler o que você pensa. Muito obrigado por assistir e até a próxima.